Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Toda a atenção voltada para a palavra do Senhor. Quantos encontraram, digam amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Queridos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas em meio ao povo de Deus. Quem nunca ouviu falar acerca de Jeremias, capítulo 18? Quando nós frisamos Jeremias 18, já vem em nosso entendimento o oleiro, a casa do oleiro e os seus vasos. A Bíblia ela é tão ampla, ela tem tanta profundidade de conhecimento, que não se limita aos nossos conhecimentos humanos. Às vezes, quando pensamos que conhecemos algo acerca da palavra, o Senhor nos prova, não só em teoria, mas muito mais em prática, que ela vai além do que nós podemos pensar e imaginar. No versículo de número 1, o profeta Jeremias está mencionando aquilo que ele recebeu, aquilo que veio para ele. É importante a gente destacar que não foi o profeta que falou com o profeta Jeremias, não foi o mensageiro, o anjo do Senhor que falou com o profeta Jeremias.
Mas ele deixa bem claro a mencionar, a dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra do Senhor que veio. Ela veio até quem? Jeremias. Dizendo. E o que é que ela disse? Primeiro, levanta-te. Primeiro o Senhor disse, antes de tudo, levanta-te. Levanta-te. A gente aprende muito com este palavreado ou frase destacada por intermédio do Senhor a dizer: levanta-te. Porque quando nós estamos nas nossas limitações, devido às lutas, às pelejas, os problemas, as dificuldades, nos prostramos, porque não temos forças para lutar. Quem nunca se sentiu fraco espiritualmente? Quem nunca em alguma fase da sua vida se sentiu desmotivado, desanimado, até mesmo sem nenhum pouco de vontade de continuar seguindo o seu chamado na presença de Deus? E a gente temos conosco mesmo aquele entendimento que Deus, Ele vai nos levantar. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos que nem sempre é Deus que vai nos levantar. Vai ter momentos em que Ele vai direcionar a sua palavra até nós e vai dizer: levanta-te. Levanta-te. Em outras palavras, é preciso reagir. O que mais nós vimos e temos contemplado nos dias da atualidade são homens e mulheres de Deus que estão enfrentando os maiores desafios de sua vida. Até eu passo por batalhas diariamente. Não é uma pequena partícula que passa por isso. Você não é o único a ser provado. Você não é a única a sofrer. As angústias, as aflições, o vazio da alma às vezes, a ansiedade. Não é só você que passa por isso. Muita gente também passa. Mas o Senhor destaca a mim, a você, a nós nesta noite, estas mesmas palavras. Que palavras? Levanta-te. Está difícil, não está a situação? Levanta-te. Está uma opressão na sua casa, um peso, uma batalha espiritual. Você percebe que é fora da lógica humana, não é algo normal. Muitos até identificam o problema, a situação, o que tem que ser mudado, mas porém não se levantam. Eu nasci no ano de 86 e naquela época, até o ano de 2005, 2003, vou colocar 2005, eu cresci vendo alguns costumes da minha mãe. E eu sei que os costumes que ela tinha não era somente ela que tinha. Alguém que é desse tempo, pode ser que tem alguém dentre nós que possa dizer: até hoje eu faço isso. O quê? A mãe, a mulher, a senhora da casa, aquela que tem a responsabilidade dos afazeres. Minha mãe, se você fosse na nossa casa, exemplo, no domingo, no outro domingo, a sala já não era a mesma, os móveis eram o mesmo, mas o sofá estava o oposto, a estante daquela época estava na outra parede, não era assim? Mudava tudo. A cozinha tinha questão de chegar para o meu pai e dizer: Dedé, eu não quero esse armário aqui nessa parede, desparafusa e coloca na outra. Mudava de lugar. Tinha esse costume. Era como se fosse nos dias de hoje, alguém podia até dizer: isso era um vício. Mas era, irmão. Não tinha quem. Os móveis ficavam mole, balançava, mas tinha que mudar de lugar. Quantas vezes eu escutei minha mãe falar para meu pai: Dedé, é só essa vez. Lá em casa tinha uma como é que se chama?
É como se fosse uma cristaleira, né? Na copa, aquela estante grande, aquela coleção de xícaras, né? Copo, cristaleira, né? Não é isso? E aquilo ali, para mudar de lugar, dava um trabalho, porque tinha que tirar aquelas taças tudinho, e os móveis daquela época, não é que nem nos dias de hoje, era aquele móvel pesado, para levantar dava trabalho. E quando, eu não sei como é que ela conseguia, mas quando meu pai ficava enfesado e falava, não vai mudar de lugar, irmão, pensa na baixinha que ficava valente, e arrastava sozinho, força de 2, 3 homens, arrastava. Chegava meu pai lá, estava batendo o pezinho, aí ó, eu não acredito, mudava. Ela via que tinha a necessidade de mudar as coisas de lugar, para se sentir confortável, num sentido de missão cumprida. As coisas mudaram. Tinha um prazer de dizer, hoje está aqui, mas amanhã eu vou colocar ali. E quanto mais mudava, o seu entendimento era que as coisas estavam mudando para melhor. Assim é a nossa vida espiritual. Tem coisas que nós sabemos que precisam ser mudadas, porém, alguns até mudam, mas em vez de mudar para melhor, mudam para pior. Às vezes, eu fico a meditar como pastor, quando você ensina a ovelha, mas a ovelha faz o oposto daquilo que aprendeu. Não existe ninguém nesta terra, além de Deus, para saber o que precisa mudar em nossas vidas, a não ser nós mesmos. É nós que nos conhecemos. E não adianta ficar querendo dar uma de desapercebido. Eu não preciso mudar nada. Tu sabe muito bem, tu sabe. Não precisa Deus usar o profeta para você. Basta fazer uma reflexão. O nosso comportamento mudou, é o mesmo de quando nós não servíamos a Deus. O que mudou de lá para cá? Tem coisas que têm que ser mudadas. Porém, para mudar, é preciso se levantar. Tomar uma atitude. Eu já vi pessoas dizendo, bispo, eu tenho visto os demônios dentro de casa. Eu tenho visto e os bichão um mais terrível que o outro. E eles querem pegar eu pelo pescoço. E eu fico espantado porque eu vejo eles assim nitidamente. E aí, irmão? E aí, irmã? E o que é que você fez? Você levantou marchando dentro da sua casa? Você saiu clamando o sangue de Jesus? Não, eu fiquei só olhando. Eu fiquei só observando. Queridos, a minha casa, a tua casa, a nossa casa não é passarela de demônios. Para demônios ficar andando para lá e para cá, olhando nos nossos olhos. Se eles nem têm que ter oportunidade, quanto mais ficar passeando. E a gente olhando sem fazer nada. Porque aquele negócio de ficar, o demônio manifesta. E aí, quem é tu? Tu é o capa o quê? O capa verde, o vermelho, o amarelo. Quem é tu? Da onde tu veio? Traz aqui o mais chefe. Traz aqui o mais valente. Esse negócio é de quem não tem conhecimento bíblico. Você não vai encontrar Jesus dando conversinha para demônios. Não vai. Quando Jesus se apresentou certa feita, o próprio demônio veio correndo até Jesus e pediu para que não fosse atormentado. O Senhor só perguntou para ele, quem és tu? Ele disse, legião, somos muitos. Mas o Senhor não ficou de papinho com ele, já mandou ele voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Demônio manifestou, tem que mandar ele embora, é pelo nome, pelo sangue de Jesus. Assim essas batalhas travadas, eu estou vendo, e o diabo é furioso, ele está valente, ele está furioso comigo. E aí, o que tu fez? Tu tem que ficar furioso com ele também, crente. Como é que eu fico furioso com ele, bispo? É você orar, consagrar, clamar o nome de Jesus, repreender, tomar uma posição, se levantar diante da batalha e dizer, Senhor, eis-me aqui. Faz como Isaías, envia-me a mim. Então a palavra veio ao profeta Jeremias e disse primeiro, o que ele disse? Levanta-te. Repita assim comigo, levanta-te. Ok. Ele
Estava sentado. Pode ser na lógica humana ou na lógica espiritual. Levanta-te. Eu imagino que naquele momento o profeta Jeremias se levanta. Aí o Senhor disse: se levantou, profeta? Se levantei. Agora você desce. Mas como assim? Eu levantei, agora está mandando eu descer? Tem momentos na nossa vida que é preciso, é necessário descer. Descer na oração, descer na consagração, descer no jejum, descer aos pés do Senhor, se humilhar ante a face dEle, na presença dEle. Amém, irmãos, a coisa anda tão séria, que antigamente, você queria ver um crente descer, era fácil para você identificar. Não é que nem nos dias de hoje, não, quando alguém vê alguém na prova, até o pastor Inaldo citou aqui, né, pastor? A gente passa por situações na nossa vida, aí tem gente que olha e diz: isso é porque está em pecado, isso é porque fez algo errado. Antigamente não, irmão. Quando você via um crente chorando no culto, buscando, clamando aos pés de Jesus, era duas teses: ou é porque realmente era sedento pela presença de Deus, ou então porque estava na prova. Você está entendendo? Era um negócio de apertar rapidinho, o crente descia, era assim. Mas na geração de hoje que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, tem crente que quando o negócio aperta, estreita, ele desce, ela desce, mas não é na presença de Deus. Sabe para onde que desce? Para Jope. Ainda paga a passagem, igual Jonas fez. Andou 50 quilômetros arrastando uma mala, pagou a passagem para fugir, tentar fugir do Senhor. Porque tem gente que não investe para permanecer, mas investe para fugir. E fugir de Deus, irmão, é em vão. Ninguém consegue escapar dele. Não tem como. Não tem como. Quantas vezes, muitos, falo de forma ampla, está vendo a situação do jeito que está, em vez de dizer: não, peraí, eu vou me levantar. Porque uma coisa, irmãos, é se levantar, outra coisa é se manter de pé. Porque nós somos frágeis, somos seres humanos. Se estamos de pé, não é porque a gente é bonzão, é porque a gente é melhor do que os outros, é porque a gente é mais forte, é porque quem não está é fraquinho. Não é isso. Simplesmente é tomar a atitude de dizer: eu me coloco de pé, mas quem vai me sustentar de pé é o Senhor. Se não fosse Ele, nós já teríamos sido consumidos. O salmista certa feita diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, eles tinham nos engolidos vivos. Será que a ira do inimigo é grande? Mas não consegue, porque o Senhor esteve e está do nosso lado. Então faça uma reflexão na sua vida nesta noite. Está difícil, a prova está grande, você não sabe o que fazer. Não tome decisão precipitada, mas enquanto a história não muda, enquanto o cenário não muda, levante e depois desce. Levanta-te e depois desce. Eu logo percebo quando Deus quer que eu desço. Ele começa a fazer os reajustes, ele começa a fechar as janelas. Você está entendendo? Daqui a pouco ele começa a fechar as portas. Ele vai colocando a gente num beco sem saída. Você está entendendo? Aí você tem duas escolhas: ou você morre diante da luta, do problema, da prova, ou você se levanta e desce na presença de Deus. É você que decide.
levanta-te e desce. Desce para onde? A casa do oleiro. Senhor, o que eu vou fazer na casa do oleiro? Não vou te falar nada agora. Não vou te falar nada agora. Você vai levantar e você vai descer. Descer para onde? Para a casa do oleiro. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Pastor Francisco, quando ele disse assim, a casa do oleiro, vírgula, o que diz em seguida? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Ok. Aonde, pastor? Na casa do oleiro. E? Lá te farei ouvir as minhas palavras. Ok. Ó. E lá? Lá onde? Na casa do oleiro. O Senhor estava dizendo para ele, aqui eu não vou falar nada. Na sua casa não vou te contar nada. Aqui diante de mim não vou te falar nada. Mas quando você chegar lá na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Antes de você sair da sua casa para vir para cá, o Senhor já tinha falado com você. Vai lá. Aonde? Na casa do oleiro. A igreja é o hospital do Senhor. Pare com isso. Pare com essa tese. A igreja é o hospital do Senhor. Então quer dizer que tem gente que nunca é sarado nesse hospital? Tem gente que nunca recebe alta nesse hospital? Tem gente que nunca aceita os medicamentos deste hospital? A igreja não é apenas hospital das almas, mas também é casa do oleiro. É aqui que o Senhor quer que você escute as suas palavras. Não é você entrar na live do profeta lá e o profeta profetizar um monte de mentira para você e depois não se cumprir. Não é desse jeito que Deus vai falar com você. Você está entendendo? Não é você ficar correndo atrás de profeta, correndo atrás de profecia, não. É o Senhor quem direciona você aonde Ele quer falar com você da forma dele. Então Ele disse, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Esta palavra que eu vos trago nesta noite não é de mim mesmo, mas eu recebi do Senhor. Ele está falando com você nesta noite. Te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. Olha o que diz. Desci. E desci. Oh. E o que, irmãos? Desci. Ele ouviu, levantou, desceu à casa do oleiro. E desci. Agora, você já parou para pensar? Se ele dissesse, eu não desço. Eu não desço. Eu não levanto. E também não desço. Ok, filhão. Porém, não vais ouvir as minhas palavras. Por que está cheio de gente sofrendo nos dias de hoje? Não vou generalizar, mas tem muita gente que está dando ouvido à comichão de falsos profetas, que profetizam inverdades, que não se cumpre, e acabam envergonhando ou tentando manchar o evangelho de Cristo Jesus. Tantos escândalos que está acontecendo por aí, tantos enganos, muitos enganando e sendo enganados, porque a gente pensa que é sempre que Deus vai falar com a gente. Tenho me agradado de ti, meus. Eu já vi profecia desse jeito, irmão. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Até uma vez eu já recebi profecia dessa forma.
Eu falei, Jesus, esse negócio aí, pai, isso é forte demais. Para o senhor falar com homem, né? Meu servo, minha serva, estou me agradando de ti, minha ungida. Cuidado, cuidado. Nem tudo é Deus falando. Porque quando Deus fala duramente conosco, aí a gente às vezes não quer aceitar. Não, não é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. Mais ou menos no ano de 2017, tinha um profeta no Gama, que se dizia profeta, né? E ele tinha umas revelações só nas casas das pessoas. Só nas casas. E ele tinha mais proximidade só com as mulheres. Para reunir nas casas. Só que ele gostava mais dos homens. E aí eu só vi os comentários. Esse profeta, isso é um profeta de verdade, viu? O homem revela assim o nome, ele fala tudo, e o CPF, e a placa do carro, e o endereço da casa. E aonde ele ia nas casas, lotava. Aquelas mulheres cheias da grana, quando ele terminava o culto, pastor Hinaldo, ele colhia oferta. E o povo dava muito dinheiro mesmo para ele. Na época chegaram e falaram para mim, o senhor tem que participar. Eu falei, vamos ver um dia para ele lá na igreja. Não, ele não gosta de ir na igreja não. O negócio dele, o manto dele é só nos lares. O manto dele é forte, é só nos lares. Ele está com a campanha agora lá para o lado de Águas Claras, Parkway, Asa Sul. Ele não faz campanha no Pedregal não? Não, Pedregal é contramão para ele. Nem no Pacaembu não faz não. No Vale das Andorinhas, vai não. Vai não. O negócio é para Águas Claras. O máximo aqui, Gama. O máximo. Você está entendendo? E aí escuta o que eu vou dizer. Pessoas testificaram. Quando ele fazia oração em algumas casas, as taças quebravam. Prato explodia. Esse é um santo homem de Deus. O mistério é forte. E só lotando. Quando foi um dia, eles me chamaram, eu falei, vou lá ver esse tocha. Quando eu cheguei, já ficou todo desconfiado, sabe? Porque a formiga sabe a folha que corta, né? Ele ficou todo desconfiadinho, eu estou lá esperando, né? Eu falei, eu quero ver o que ele vai profetizar para mim. Aí foi profetizando para um, profetizando para outro. Nome de todo mundo, RG, CPF, placa de carro. Mas quando foi minha vez, ele só disse, meu santo, meu ungido, e vejo com uma pasta preta na mão. Teu negócio não é rebanho, ovelhas. Teu negócio é ser o maior empresário de Brasília. Eu digo, uma mala cheia de dinheiro. Mas tu lembra de mim, viu, meu santo? Quando essa bênção chegar, turbamente. Eu falei, amém. Amém. Só que, irmão, tem gente que pergunta assim, bispo, profetizaram para mim isso e isso é de Deus. Irmão, se nem tu sabe, eu vou saber. Porque a maior confirmação é você sente. Você sente. Você sente na hora, testifica na hora. Que nem eu já contei aqui, uma vez um irmão me ligou e disse, bispo, pelo amor de Deus, o que foi? Ligou uma mulher aqui, uma profeta aqui, e disse para mim que eu vou morrer amanhã. Eu disse, tu sentiu que é de Deus? Ele disse, eu não, tu é com medo. Eu falei, então repreenda que você é corra do cão. Está vivo até hoje. Até hoje ele está vivo. Eu não sei se a profeta viveu a pandemia que teve, né? Já estava de idade. Não sei se escapou. Mas ele sobreviveu. Aí eu vi, eu falei, rapaz, esse negócio tem nada de Deus. Nada de Deus. Tem tudo de dinheiro, mas de Deus tem nada. E o povo, não, o homem é tocha, o homem é tocha, o homem é tocha. Isso é tocha demais. Conclusão, passou-se uns dias. O tocha foi pego namorando com outro homem. O tocha depois foi pego com cocaína. O tocha depois foi parar na cadeia. Aí descobriram toda a artimanha, a barganha do tal profeta.
E o que tinha de gente largando as igrejas, deixando seus pastores, que orava, que pagaram o preço pela alma deles, virando as costas para o rebanho, para os pastores, para os ministérios, e seguindo o profetão, o falso profetão. Muitos desses ficaram revoltados e saíram dos caminhos do Senhor. Então não adianta, irmãos, nós estamos aqui para seguir, para obedecer a esta palavra. Tem verdadeiros pastores, verdadeiros profetas? Tem homens e mulheres de Deus que profetizam e Deus cumpre, são verdadeiros homens e mulheres de Deus? Tem, mas cuidado, é preciso ficar atento, saiba entrar e saiba sair, porque a maior testificação quando é um homem de Deus é o seu caráter, seu testemunho de vida. Eu não estou dizendo do passado, todos nós temos um passado ruim. Se a gente for contar aqui, quem era você no passado, irmão? Você vai querer ficar nem perto desse crente, vai falar, misericórdia, vou ficar perto de tu não, estou com medo de você. É desse jeito. Mas eu falo, a partir do momento, fez uma aliança com Deus, aí as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem que pagar o preço para manter-se firme, para ser o exemplo dos fiéis. Então ele disse, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, com o vaso. O oleiro estava fazendo a sua obra onde? Sobre as rodas, no vaso. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Responda para mim, por favor. Aonde o vaso se quebrou? Na onde ele se quebrou? Irmãos, coisa boa é quando o vaso é quebrado nas mãos do oleiro. Agora, você quer ver a bagaceira? É quando o vaso é quebrado nas mãos de Satanás. Ele massacra, ele tortura, ele espreme, e depois ele junta os cacos e diz, vou jogar fora. É aonde o Senhor entra. Você está entendendo? Deus mostrou para ele que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Eu estou trazendo uma mensagem nessa noite para vasos que estão cheios de azeite, para vasos que estão vazios de azeite, para vasos que estão trincados e para vasos que estão quebrados e para vasos que estão sendo moldados. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha faço. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Você está entendendo? Você quer mesmo? A questão é essa, pastor Hinaldo. Depois que o vaso veio do forno, no dia que você nasceu, só tem outra maneira dele ser novo de novo. Como é que é? Quebrando.
quebrando. E a questão é: você está disposto a ser quebrado? Você se dispõe a ser quebrado? Por mais que vai doer, vai sangrar, é melhor ser quebrado por Deus do que cair nas mãos do inimigo. O inimigo não tem misericórdia de nós. Você está entendendo? O inimigo não tem misericórdia, piedade de nós. Jesus, filho de Davi, lembra? Cego. Tem o quê? Compaixão de mim, ou misericórdia de mim. O que os homens fizeram? Cala a boca, rapaz. Cala-te. O mestre não vai te ouvir, tu está incomodando ele. Mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus parou. Jesus parou porque o homem perseverou. Porque se fosse pelos outros, ele iria morrer cego. No mundo não há misericórdia. Quebrou-se na mão do oleiro. Eu já estou concluindo a mensagem. Aguenta aí mais um pouquinho. Aguente mais um pouquinho, glorificando ao Senhor. Quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, ele fez o vaso novo. Ele olhou. Tá bom aos meus olhos. Não tem aquele negócio da gente dizer: tu me moldaste, Senhor. Tá bom já, pai. Tá bom já. Está excelente. Eu sou desse jeito mesmo, papai. Não, não é do jeito que você quer. É conforme tem o parecer dos olhos do... É o Senhor que vai saber o ponto. O ponto. Você está entendendo? É que nem fazer mamadeira para criança. O homem mexe, a mulher põe para mexer, mexa e mexa. E ele está mexendo e torcendo. Oh, meu pai, esse trem já tá bom já. Mexa mais. Mexa, tem quanto tempo? 2 minutos para mexer. Mexa. Mexa. Mas eu acho que já tá bom, ó. Já tá bom, deixa eu ver. Não, ainda está longe ainda. Misericórdia, está longe ainda. Tem que ficar no ponto certinho. No ponto certinho. Assim é o vaso do oleiro. Ele vai fazer novo, mas vai ser do jeito dele. Vai ter que ficar do jeito dele. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, não é do nosso jeito. É do jeito do Senhor. Ô bispo, e se for do meu jeito? Se for do meu, do teu, do nosso jeito, a gente deixa de ser vaso. Aí a gente vai ser vasilha, panela, caneca, menos vaso. E aproveitando o incêndio, muito cuidado, viu? Cuidado. Aquelas pessoas que gostam de chamar você de vaso e não pelo nome. Tu é vaso, mas lembre-se, eu vou te dar um conselho pastoral. A Bíblia diz que existe vários tipos de vaso. Tem vaso de honra e vaso de desonra, né? E quem sabe a pessoa não pode estar chamando tudo de vaso sanitário. É vazão. É vaso, vazona. E ela, tocha. Ela está olhando aí, só falta puxar a descarga em tudo. Abençoada. Eu fico logo de orelha em pé quando o caba chega, vaso. Não tem nome. Pai do Senhor, irmã Sebastiana, Pai do Senhor, irmão Neemias. É assim? Quando tu vê essas coisas demais, paz, tocha de fogo. Cuidado. Deixa lá ver o vaso. Isso é vaso. Cuidado. Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, versículo 5. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós. Assim sois vós. Na onde? Na onde? Na minha mão. Na mão de quem? Do Senhor. Nós estamos na mão de quem? Do Senhor. Um exemplo. Esse microfone está na mão de quem? Do pastor. Está na minha mão. Se eu quiser, eu levo esse microfone para cá. Uhul! Eu levo ele para lá. Eu jogo ele para cima. Você está entendendo? Eu deixo ele cair para baixo. Você está entendendo? Eu coloco ele aqui, ó, que nem os pregadores. Uhul! Aleluia! Cola ele logo aqui. Você está entendendo? Desse jeito. Porque ele está nas minhas mãos. Agora, se o microfone não está na minha mão, aí é ele. Vou deixar ele ali. Mas se ele quiser estar na minha mão, aí eu levo ele para onde eu quero. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Quer ser um vaso nas mãos do oleiro? É do jeito dele. Quer ser um vaso nas mãos do oleiro? Você vai aonde ele quer que você vá. Você faz o que ele quer que você faz. Você é o que ele quer que você seja. É assim que as coisas funcionam. É assim que funcionam. Sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Lembrando que a palavra aqui era direcionada a quem? A casa de Israel. Mas aplica a nós. Como reflexão. No versículo 7 ele diz assim: no momento em que eu falar. Quem falar? O Senhor. Falar o quê? Hã? Falar o quê? Contra uma nação. Então, ó, contra uma. Já guarde isso. Nem sempre Deus vai falar a favor. Tem momentos que Ele vai falar contra uma nação. Agora vamos entender por quê? Ou contra um reino. Para, primeiro, arrancar. Está na tradução de vocês também, arrancar? Arrancar. Derribar. Destruir. Lembra aquele povo, aquela classe que diz: papai é amor. Você está entendendo? Ele jamais vai pesar a mão em mim, porque ele é amor. Que quando vem uma palavra cristocêntrica, uma palavra com base bíblica, uma palavra de exortação, já diz: isso não é de Deus. Deus é amor. Lembre-se que o mesmo Deus que é amor também arranca, derriba e destrói. Agora, qual é o motivo? Versículo 8. Olha o motivo. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ele ainda nem tinha feito, pensava fazer. Se a nação fazer o quê? Se arrepender. Vocês estão vendo o cenário que nós estamos vivendo no Brasil? Deu para perceber? Às vezes a gente até pensa que a nossa esperança está em fulano, e ciclano e beltrano. O cenário na nação brasileira só vai ser mudado se a nação se arrepender. Aliás, primeiro se converter da sua maldade e se arrepender. Aí tem gente que está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou firme. Você está entendendo? Se tu estás firme,
descansa no Senhor. Antes de papai sacudir, não a figueira, mas sacudir a terra, para colocar as coisas nos devidos lugares, ele vai nos arrancar dessa terra. Que isso, bispo? Se tiver fiel, sim. Não foi assim com Noé? Ele procurou um homem de coração puro, só tinha Noé. Ele tirou Noé, a esposa de Noé, seus filhos e as esposas dos filhos. Depois que ele tirou, na arca, colocou na arca, foi que ele mandou, destruiu tudo. Escapou eles e um casalzinho de cada espécie de animais. Sodoma e Gomorra, lembra? O Senhor mandou o anjo avisar Ló: escapa, Ló, tu, tua esposa, tuas filhas e os teus, os genros. Quando a notícia chegou para os genros não foram iguais às noras de Noé. Porque, olhe para cá, as noras de Noé entenderam o recado do Senhor, abraçaram a causa. Agora, quando a notícia chega para Ló, os genros, os noros, né, de Ló, mandar fogo, destruir Sodoma. Ô sogrão, faça cosquinha em mim. Isso é conversa, rapaz. Estou lhe avisando. Não acreditaram. Aí lá vai Ló, com as filhas, caminhando, e a esposa. E o Senhor ainda diz uma ordem para ele: não olhes para trás, não olhes para trás, escapa-te por tua vida. A mulher de Ló não aguentou, ó. Na hora que está andando e o fogo comendo na terra, ela, eu quero ver, que vontade de ver, eu vou olhar, eu não estou aguentando. Aí, ó, se fosse nos dias de hoje, alguém diria: o amostradinho, ó, assinar a morte dele, já, ó, virou estátua de sal. Perdeu a bênção, porque retrocedeu a olhar para Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor está dizendo: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Essa pandemia aí não foi nada perto do que papai pode fazer. Você está entendendo? Para tratar com o povo que queimam a Bíblia, que menospreza o povo de Deus, que zomba do cristianismo. E agora tem outras nações que estão fazendo o mesmo. Aguarda só um pouquinho que vocês vão ver a resposta de papai. Aguarde, aguarde. Os grandões, ricos, cheios da grana, cheios de patrimônios, se acham donos da verdade e estão no poder e no controle de tudo. Quando o papai decidir triscar o dedão dele na terra, ele vai começar pelos tais. Para quê? Para arrancar. Como é que ele arranca? Nós estamos nessa terra plantados, sim ou não? O Senhor nos tem como árvores. Lembra de Jeremias? Eu não sabia, mas o Senhor me fez saber. Saber o que, Jeremias? Eles diziam: cortemo-los a árvore com a sua raiz, para que nunca mais façam menção do seu nome. Ou seja, os inimigos estavam dizendo: vamos cortar essa árvore, vamos cortar pela raiz. Nunca mais ninguém vai ouvir falar acerca do profeta Jeremias. Mas o Senhor o fez saber. Quando a Bíblia diz arrancar, é o Senhor ceifar. Ceifar. Arrancar é o cabo deitar para dormir em suas mansões, debaixo de um travesseiro de corrupção, debaixo da injustiça, debaixo do engano. E quando ele pensar que não, ó, a morte o arranca da terra. Levar e achon derrebadas. Derribar, destruir. Se converter da maldade, me arrependerei do mal que pensava em lhe fazer. Versículo 9, já estamos terminando. E no momento em que eu falar,
de uma gente e de um reino para edificar e para o quê? Plantar. Em outras palavras, quando o Senhor falar que vai edificar, trazer vitórias, conquistas, plantar, multiplicar, frutificar, prosperar, abençoar, se Ele fizer o mal diante dos meus olhos, que mais? Não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Entendeu? Pegou a palavra? Pegou a reflexão? Deus está dizendo: eu tenho grandes coisas a fazer. Mas se não houver arrependimento, renúncia, fidelidade, compromisso real, eu vou arrancar, eu vou derribar e eu vou destruir. E não farei o bem que já preparei para os fazer. Qual é a solução para o globo terrestre? Arrependimento, renúncia, renúncia e arrependimento. Renúncia sem arrependimento não funciona. Arrependimento sem renúncia não funciona. Tem que deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tem que renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ou você se afasta. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso não. Eu não estou pregando para quem não veio, eu estou pregando para quem está aqui. Porque quem não veio é outra mensagem, outro dia, de outra forma, mas a mesma palavra do mesmo Deus. Ou você se afasta do que está te afastando de Deus, ou o próprio Deus vai se afastar de você. Existem coisas na nossa vida que Deus ele vai permitindo. E às vezes a gente, por achar a infinita misericórdia do Senhor, em um ditado popular, usamos e abusamos da misericórdia do Senhor. Mas chega um determinado ponto em que o Espírito Santo de Deus, porque ele é sensível, ele se retira. Que isso, Bíblia? Se retira. Porque ele não vai permanecer aonde houver impurezas, aonde houver inverdades, aonde houver infidelidade, ele não vai permanecer. E muitos estão perdendo isso e nem estão percebendo. Lembra quando você sentia a presença de Deus de uma forma diferenciada? A sede, o anseio, a fome pelas coisas de Deus, e agora tornou-se em uma falta de apetite. Não querem as coisas de Deus? Estou sem vontade. Vai vencer quem você mais alimentar. Se você alimentar a carne vai vencer. Se você alimentar mais o Espírito vai vencer. É as nossas prioridades que vão valer em conta. Nesta noite vocês podem não estar vendo com os olhos carnais, mas ao começar a ministrar esta palavra, o Espírito do Senhor falou comigo fortemente ao meu coração, ao meu entendimento. E sabe o que ele disse? Vocês estão cercados nesta noite. Nós estamos cercados nesta noite. E não é pelos demônios, não é por Satanás. Ele anda de redor, ele está lá de longe, andando de redor lá de longe.
Só que próximo de mim, de você, tem alguém acampado. Você sabe quem é que está acampado? O anjo do Senhor. E em nossa volta, como estão os montes de Sião, está o Senhor em volta do seu povo. Nós estamos cercados nesta noite. Tem gente que está doidinho para o culto acabar, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: você está cercado. Você está cercada nesta noite. O Senhor te diz que Ele marcou o encontro com você nesta noite para te dizer: poderei eu fazer com você da mesma maneira que o oleiro fez com este vaso? Tem gente aqui nessa noite que o Senhor vai amassar mais você, porque Ele já amassou um pouquinho, missionária Terezinha, já começou a amassar assim os vasos, e o vaso começou a gemer. Ai papai, ai, eu não aguento. O Senhor está dizendo: aguenta. Mas está doendo, Senhor. Vai doer mais, tu vai aguentar. Tu vai aguentar. Tu vai aguentar. Lembra, tu não aguentou arrancar um dente sem anestesia, que não pegou, tu lembra? Lembra, tu gritando dentro do consultório: eu vou morrer, não morreu, tá vivinho aí. Tu vai suportar o processo, porque antes da vitória chegar, Deus, lembra que eu disse no início? Algumas coisas vai ter que ser colocadas em outras formas, mudadas de lugar, levantando-se, tomando atitude, descendo, se posicionando para ver milagre acontecer. Nós estamos cercados nesta noite. Ô bispo, e como eu sei que nós estamos cercados nessa noite? 2 minutos, quantos minutos? Só 2 minutos. Aonde você estiver, feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Não é na força do meu grito, não é no tom da minha voz, mas em 2 minutos, em apenas 2 minutos, o Espírito Santo de Deus vai visitar pessoas de uma forma poderosa. Como assim visitar, bispo? Se Ele já habita em mim, Ele vai movimentar dentro de você. Quando o Espírito Santo movimenta dentro de nós, cada um reage de uma forma diferente. Tem gente que pula, tem gente que corre, tem gente que chora, tem gente que fala línguas estranhas, tem gente que glorifica, tem gente que louva. De alguma forma Deus vai movimentar você nesta noite. Eu não estou entendendo, eu vou falar de uma forma mais ampla para você nessa noite. Vaso quebrado não está perdido. Vaso quebrado não é sinal de batalha perdida. Vaso quebrado não é sinal de vitória perdida. Vaso quebrado não é sinal que acabou. O oleiro está aqui nessa noite e está dizendo: você se levantou, você desceu, você veio, você ouviu as minhas palavras. Agora eu vou moldar você, eu vou quebrar você, eu vou fazer de você um vaso novo nesta noite e vou te encher de azeite. Aonde tiver um vaso, começa a receber de Deus nessa noite. Canderebom, demeque alabaia chomeneremi cantlo vergaçou, manarante camanto terrebaia choquepai. Leve que sunde dergemitro furga play kergastuyante menegaia shui me cantareia labaia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Camanto terga lemere avorgaçai. Dai-nos um sinal, Espírito de Deus. Eu creio, nós estamos cercados nessa noite. Nós estamos cercados nessa noite pelo teu Espírito. Então vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Sopra dos 4 cantos o vento veemente e impetuoso e começa a encher os vasos dessa noite da tua presença até transbordar.
Já tem gente que está entendendo, já tem gente que está entendendo. Deus está trabalhando aqui nesta noite. Você veio sem vontade, mas vai voltar para a sua casa cheio da presença de Deus. Você veio se arrastando, sem forças, quase parando, mas vai voltar para casa cheio da presença de Deus. Eu vou deixar você adorar, porque enquanto você adora, o Espírito Santo está trabalhando em você. É maraia trova, é calamachandara, é neia sal, é naekel é solte, é baiaçai. O tempo já chegou, calá para ouvir. Nerigue andre que eu for galai. Eu te levo, eu te trago. Eu te sondo, eu te guardo. É tempo de se dispor a se colocar de pé. É tempo de descer. Tenho coisas grandes e extraordinárias a fazer. E vai começar através da tua vida. Para eu trabalhar nos teus. Sobre as tuas mãos eu coloco uma autoridade diferente. Sobre a tua cabeça eu revisto-te de uma autoridade diferente. Nos teus pés eu envolvo com uma autoridade diferente. Tu sabes que eu tenho te provado no vento, eu tenho te sustentado, e às vezes tu não entende a provisão, da onde vem, como é que vai. Eu sou teu Deus. Marquei esta noite para que tu guarde nas tábuas do teu coração, que antes deste ano acabar, eu vou entrar na tua casa e colocar as coisas de um lado para o outro, e tu saberás que eu sou Deus. Assim diz o Senhor. Dispõe-te para a batalha. Porque o forgue a salve de Rovenecai. Aplana-te os teus pés, aplana-te os teus caminhos, prepara-te, porque eu escrevo nas tábuas do teu coração e da tua alma. Eu visitarei os teus, eu visitarei os teus, e tu não questionarás, e tu não questionarás, porque é o meu querer, porque é o meu trabalhar, porque é o meu agir, e tu saberás que eu sou o que sou e não mudo. Assim diz o Deus da tua alma. Descansa o teu coração. Levante as suas mãos para o céu, igreja viva. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, que recebeu a tua palavra. A tua palavra é eficaz e não volta vazia. Senhor, nós abrimos o nosso coração nesta noite e diremos ao Senhor: cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade, cumpra em nós os teus decretos, cumpra em nós as tuas promessas. Porque nós entendemos, ó Deus, que é o Senhor quem controla. Nós entendemos que é o Senhor que é o oleiro, e nós somos o vaso. Faz o teu querer em nós, e nós te renderemos honra, glória, louvores e adoração para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém
e amém. Toma posse desta palavra. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite em nosso meio que entende que precisa recomeçar com o Senhor? Que decide se levantar e descer e ouvir as palavras do Senhor e obedecer? Porque esta nação ouviu, se arrependeu, e o Senhor trouxe restauração sobre Israel. E não será diferente na minha, na tua, na nossa vida, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Todos estão firmados? Glória a Jesus. Você pode dizer amém? Não vou mais prosseguir. Até aqui o Senhor fez o seu querer e a sua vontade.